Um piloto militar olha para o radar. O objeto está ali, sem asas, sem identificação, sem sinal de propulsão. E então, ele acelera. Em segundos, desaparece do campo visual. Mas o mais perturbador não era o objeto. Era o relatório oficial que veio depois. Porque pela primeira vez na história recente, governos, cientistas e agências espaciais começaram a admitir algo que durante décadas foi tratado como loucura. Existem fenômenos nos céus que ninguém consegue explicar completamente. E o mais estranho é que os registros estão aumentando. Enquanto você assiste esse vídeo, novos avistamentos continuam acontecendo ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Mas existe uma pergunta ainda mais perturbadora. Se tantos casos são registrados por radares, pilotos e equipamentos militares, então, por que ainda sabemos tão pouco? Durante décadas, falar sobre OVNIs era sinônimo de teoria da conspiração. Filmes, lendas urbanas, relatos desacreditados. Mas algo mudou. Nos últimos anos, documentos secretos foram revelados, vídeos militares vazaram, audiências oficiais aconteceram, e até a NASA passou a investigar os chamados UAPs, fenômenos aéreos não identificados, não como ficção, mas como um problema real, um fenômeno legítimo, algo presente. E o mais impressionante é que muitos desses casos desafiam explicações convencionais. Objetos que desaparecem instantaneamente, movimentos impossíveis para aeronaves conhecidas, luzes detectadas simultaneamente por pilotos e radares, fenômenos vistos sobre oceanos, bases militares e regiões isoladas. Mas isso era apenas o começo, porque alguns dos casos mais assustadores aconteceram aqui, no Brasil. Para entender por que o assunto voltou com tanta força, precisamos voltar no tempo. Mais especificamente para 1977. Uma pequena região da Amazônia brasileira começou a viver algo inexplicável. Moradores relatavam luzes estranhas no céu, objetos silenciosos, feixes luminosos atravessando a madrugada, e pessoas afirmavam sentir sintomas físicos após os avistamentos: fraqueza, tontura, marcas no corpo, pânico coletivo. O medo ficou tão intenso que a situação chamou a atenção da Força Aérea Brasileira. E foi então que nasceu a Operação Prato, uma das investigações mais misteriosas já realizadas oficialmente no país. Militares foram enviados para documentar os fenômenos. Centenas de fotografias foram registradas, relatórios foram produzidos, depoimentos coletados. E o mais estranho, alguns oficiais envolvidos afirmaram anos depois que realmente viram objetos impossíveis de explicar. Durante muito tempo, tudo ficou cercado por sigilo. O assunto desapareceu, quase como se nunca tivesse acontecido. Mas décadas depois, novos documentos começaram a surgir. E o caso voltou a assombrar o imaginário brasileiro. Só que ninguém imaginava que o mundo inteiro começaria a viver algo parecido. Em 2004, pilotos da Marinha dos Estados Unidos detectaram algo incomum sobre o Oceano Pacífico. O objeto não tinha asas, não emitia calor visível e parecia desafiar as leis conhecidas da física. Ele descia milhares de metros em segundos, mudava de direção instantaneamente. Nós não temos essa capacidade de descer 24.400 metros em segundos, atingindo a velocidade de Mach 20. E permanecia imóvel contra ventos intensos. Os fenômenos tinham características de voo incomuns, vetores e velocidades incomuns. Era capaz de pairar e se mover. O episódio ficou conhecido como o caso Tic Tac. Porque parecia um tic-tac, não tinha asas, nenhum método de propulsão e no nosso módulo infravermelho nós rastreamos apenas calor. Mas durante anos,
Quase ninguém levou aquilo a sério, até que os vídeos vazaram e o Pentágono confirmou sua autenticidade. Foi nesse momento que tudo mudou, porque o próprio governo americano admitiu: os vídeos eram reais e os fenômenos continuavam sem explicação definitiva. A internet explodiu. Especialistas começaram a debater o tema. Ex-militares deram entrevistas. Pilotos comerciais passaram a relatar encontros semelhantes. E então surgiu uma nova sigla: UAP. Fenômenos aéreos não identificados. Uma tentativa de tratar o assunto de forma mais científica, mais técnica, mais séria. Mas existe um detalhe ainda mais perturbador. Mesmo com tecnologia moderna, radares avançados, satélites e sistemas militares sofisticados, muitos casos continuam sem resposta. Em 2023, a NASA realizou discussões públicas sobre o tema. Não para confirmar extraterrestres, mas para admitir algo importante. Existem registros legítimos que ainda não podem ser explicados completamente. E isso mudou tudo. Porque quando cientistas começam a investigar oficialmente um fenômeno, o mistério deixa de ser apenas folclore. Mas aqui existe um ponto crucial. A maioria dos casos possui explicações comuns: drones, balões, falhas ópticas, fenômenos atmosféricos, erros de interpretação. E isso é verdade, só que existe uma pequena porcentagem que continua sem solução. Casos envolvendo múltiplas testemunhas, leituras simultâneas de radar, registros militares, movimentos incompatíveis com aeronaves conhecidas. E é exatamente essa pequena porcentagem que alimenta o mistério. Porque basta um único caso genuinamente inexplicável para mudar completamente nossa visão sobre o assunto. Mas o mais estranho ainda estava por vir, porque alguns pilotos começaram a relatar algo inquietante. Os objetos pareciam observar aeronaves militares, como se estudassem padrões de voo, como se estivessem presentes, mas evitando contato direto. E em vários relatos, os fenômenos desapareciam exatamente no momento em que tentavam aproximação. Enquanto o debate crescia nos Estados Unidos, o Brasil continuava acumulando relatos impressionantes. Pilotos comerciais brasileiros já registraram luzes acompanhando aeronaves. Controladores aéreos relataram sinais estranhos. Moradores de regiões isoladas continuam descrevendo objetos silenciosos sobre áreas rurais. E existe um episódio que até hoje é considerado um dos mais misteriosos do país: a chamada Noite Oficial dos OVNIs. Em 1986, mais de 20 objetos foram detectados nos céus brasileiros. Caças da Força Aérea foram acionados. Radares confirmaram movimentações anormais. Pilotos tentaram interceptação, mas os objetos realizavam movimentos impossíveis para aeronaves convencionais da época. O caso se tornou tão sério que autoridades precisaram comentar oficialmente o episódio. E mesmo décadas depois, ainda não existe uma explicação definitiva aceita por todos. Mas isso levanta uma pergunta desconfortável. Se muitos governos tratam o tema de forma reservada, o que exatamente ainda não sabemos? Existem 3 possibilidades principais. A primeira é a mais simples. Grande parte dos avistamentos pode ser explicada por tecnologia humana. Drones militares secretos, testes experimentais, projetos confidenciais. A segunda hipótese envolve erros de percepção. Nosso cérebro pode interpretar mal estímulos desconhecidos, luzes distantes, fenômenos atmosféricos raros, reflexos, ilusões ópticas. Mas existe a terceira hipótese, a mais perturbadora de todas. E se alguns desses casos realmente representarem algo além do nosso entendimento atual? Não necessariamente extraterrestres, mas talvez fenômenos ainda desconhecidos pela ciência moderna. Algo que simplesmente ainda não compreendemos. Porque a verdade
é que o universo é gigantesco e nossa compreensão dele continua extremamente limitada. O ser humano conhece mais sobre a superfície da Lua do que sobre partes profundas dos próprios oceanos da Terra. Ainda descobrimos novas espécies todos os anos, novos fenômenos cósmicos, novos comportamentos atmosféricos. Então talvez a pergunta correta não seja: os OVNIs existem? Porque objetos não identificados claramente existem. A verdadeira pergunta é: o que eles realmente são? E talvez o aspecto mais inquietante de tudo isso não seja a possibilidade de vida extraterrestre, mas a sensação de que estamos observando algo, sem entender completamente, porque ao longo da história, civilizações sempre temeram aquilo que não conseguiam explicar. E agora, em plena era da tecnologia, satélites, inteligência artificial e exploração espacial, continuamos olhando para o céu com as mesmas dúvidas de décadas atrás, talvez mais dúvidas do que nunca. No fim, o maior mistério sobre os OVNIs talvez não esteja nos céus, mas na própria humanidade, na nossa necessidade de encontrar respostas, na tentativa desesperada de entender se estamos realmente sozinhos. Porque enquanto cientistas investigam, governos liberam documentos e novos avistamentos continuam surgindo, uma coisa permanece igual. O desconhecido ainda nos observa do alto, em silêncio, e talvez o mais assustador de tudo seja perceber que, depois de tantos anos, ainda estamos muito longe de compreender o que realmente está acontecendo.